Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Estende suas mãos para cá. Vamos abençoar esse servo de Deus. Deus poderoso, Deus maravilhoso. Mais uma vez, ó Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor amado, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado cada dia. Mas hoje, ó Pai, sob a tua direção, nós iniciamos aqui, ó Pai querido, ó Deus, mais uma campanha projetando, Senhor amado, um ano abençoado, um ano vitorioso. Pai, eu quero profetizar na vida de cada um sob a tua autoridade, ó Pai. Ó Deus, que nós vivenciaremos um ano abençoado, um ano de conquistas, um ano de vitórias, ó Pai. Deus, um ano de milagres. Ó Deus, um ano de prosperidade em todas as áreas, que nós possamos, ó Pai, nos projetarmos a partir de hoje. Deus, não quebre essa aliança, Senhor amado, tenha misericórdia de nós, ó Pai, e nos ajude a não quebrarmos esta aliança, Senhor amado, mas que nós possamos estar aqui todos os dias, te celebrando, te louvando, aprendendo, ó Pai, sendo ministrado por Ti. E hoje o Teu filho, Hernani Santos, ó Pai, será o Teu instrumento aqui esta noite. Use-o com graça, sabedoria, unção, e o que o Senhor tem preparado para nós, o Senhor vai usar o Teu filho, ó Pai, para ser o Teu instrumento aqui esta noite, e nós já te agradecemos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Quem está amém, diz feliz. Vamos ler a palavra de Deus. Uma doença que mata mais que a morte. Juízes, capítulo 15, no versículo 14 a seguir. Glória a Deus. Diz assim: e vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao seu encontro jubilando. Porém o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele. E as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que se queimaram no fogo. E as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento. E estendeu a sua mão e tornou-a. E feriu com ela 1000 homens. No 16. Então disse Sansão: como a queixada de jumento, montões sobre montões, como a queixada de jumento, feri 1000 homens. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o Teu Espírito Santo, que o Senhor possa nos instruir, nos ensinar, trazer, meu Pai, consolo, confronto, renovação para um próximo ano, um ano que vamos expandir, meu Pai, em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. À vontade. Irmãos, antes de entrar no quesito, a doença que mata mais que a morte, é óbvio que essa mensagem está fundamentada sobre a vida de Sansão. Então vamos ter que falar um pouco sobre Sansão. E eu quero chamar essa doença que mata mais que a morte de a síndrome de Sansão. Diga, a síndrome de Sansão. Para nós entendermos um pouco da síndrome de Sansão, vamos entender quem era Sansão. Sansão é literalmente o Hércules verdadeiro. Sansão é literalmente o super-homem que existiu. Um homem que fez tudo que Hollywood copia. Por exemplo, quando Sansão vai em Gaza, nós vamos falar um pouco mais depois, ele arranca os portões de Gaza, que dava 3 tantos essa parede aqui de largura e de comprimento, e coloca nas costas. A Bíblia diz que ele andou mais de 70 quilômetros com os portões de Gaza nas costas. Coisa de filme de super-homem. Sansão mata 1000 homens sozinho. Sansão arrebenta correntes. Quando você pega a mitologia que copia Sansão e põe lá o nome de Hércules, você vai entender realmente que Sansão era um camarada diferenciado. Sansão não era qualquer um, eu jamais iria chamar Sansão para briga, não seria uma coisa muito inteligente. Fato é que
Sansão era um grande homem de Deus. Ele não foi como Jefté, que foi o pior juiz que a nação teve, que foi juiz apenas por 12 anos, mas também não foi como Gideão, que governou a nação por mais de 40 anos. Sansão teve a sua vida moderadamente cheia de sucesso. Até um período da vida de Sansão, ele era um camarada cheio de Deus na vida dele. Cheio de unção, cheio de força, cheio da manifestação do poder de Deus. Porém, eu aprendi uma coisa que é muito mais importante o fim do que o começo. Eu estou assistindo por aí no Brasil, pregando, e por onde a gente tem ido em outras nações, o fim deplorável de histórias que começaram bem, de ministérios lindos, de pastores lindos, e parece que é uma coisa estranha. Poucos são aqueles que conseguem terminar bem o que começaram bem. Mas o fim é mais importante do que o começo. Terminar bem é muito mais importante do que começar bem. Então, às vezes nós chegamos no final do ano dizendo, esse ano foi tão ruim. Bom, o ano não terminou. Então você só pode falar mal do ano depois do dia 31. Mas às vezes nós terminamos mal o ano e não conseguimos adquirir aquele fôlego, e eu já percebi que uma coisa toda é psicológica. Muitas vezes você está no dia 2, 3 de janeiro, você está todo animado, mas o cansaço é o mesmo. É tudo psicológico. Virou o ano, você pensa que você está a ponto de bala, na realidade é só a cabeça, né? Sobre a vida de Sansão, nós vemos algumas coisas interessantes sobre Sansão. Você está com a sua Bíblia aí? Fica com ela aberta. Por exemplo, quando Sansão, vem o Espírito de Deus sobre Sansão, e Sansão estava na terra dos judeus, ele era gadita. Quando Sansão estava na terra dos judeus, os homens vão lá, o amarram, e ele, para não criar confusão com os judeus, com a tribo de Judá, ele espera os filisteus se distanciarem. Você sabe, filisteus, jebuseus, tudo inimigo do povo de Deus. Filisteus, jebuseus, fariseus, flamengueus, é tudo inimigo do povo de Deus. Então Sansão espera o povo se distanciar, e quando o povo se distancia, a Bíblia Sagrada diz que ele quebra as correntes. O Espírito de Deus se apossa dele, e ele quebra as correntes como se fossem fios de linhos queimados por fogo. Gente, é uma coisa impressionante. E ali, quebrando aquelas correntes, Sansão pega uma queixada de jumentos e ele mata 1000 homens. É como nós termos aqui esse tanto, ou um pouco mais, não sei, brigando contra um só homem. E Sansão diz o seguinte: 1 montão, 2 montões, vários montões de homens eu matei. Vamos imaginar que tinha ali 10 montões de 100. Imagina Sansão em pé, e 10 montões, cada montão, 100 homens mortos e Sansão de pé. Que homem era esse? Eu acho que a D.L. Moody dizia o seguinte: me dê 100 homens que eu formo um exército, me dê 500 homens que eu formo um exército, mas me dê um homem cheio do Espírito Santo que eu arrebato o mundo todo para Cristo. Charles Finney dizia: a terra ainda está para ver o que Deus pode fazer através de um homem. Nós vemos isso na Bíblia. Deus fazendo coisas impressionantes através de um só homem. Sansão é a prova disso. Alguém me perguntou recentemente, por que Deus não se manifesta em nossa geração? Eu disse, porque nós somos menos consagrados. Alguém me perguntou, por que a igreja dessa geração não é perseguida? Porque a igreja sempre foi perseguida. Eu disse, porque somos menos consagrados. A consagração vai atrair perseguição e, consequentemente, o sobrenatural de Deus sobre o consagrado. Eu costumo dizer que aqueles que dobram os joelhos para orar são os que recebem visitas de anjos. Quantos querem ser visitados aí? Muitos de nós nos queixamos, por que Deus não nos visita, por que Deus não fala conosco, por que não temos visões, por que não somos usados? A resposta que eu dou a essas pessoas é simples: você daria joias para crianças? Se você der coisas preciosas para uma criança, ela vai comer, vai engolir, vai jogar no bueiro, vai jogar fora. Deus não nos dá coisas grandes e profundas porque nós não crescemos.
Revelações sobrenaturais não alcançam mentes superficiais. À medida que você crescer em Deus, Ele vai revelar coisas sobrenaturais sobre a sua vida. Olha para o irmão do lado e diga: cresça em Deus. Sansão em Gaza, depois dele matar os mil homens, o poder de Deus vir sobre ele e ele matar 1000 homens, Sansão cai dentro de uma caverna feito morto. Isso você só vê acontecendo 2 vezes na Bíblia. Deus ferindo rocha e tirando água por causa de homens. No caso de Sansão, a Bíblia diz que ele caiu praticamente morto. Deus feriu a caverna, saiu água e Sansão reviveu. Depois que Sansão mata 1000 homens, aí começa a síndrome de Sansão. É uma doença terrível, que nós estamos vivendo isso em nossos dias. Por isso que Deus me direcionou a trazer essa palavra aqui nessa noite. Depois que Sansão mata 1000 homens, Deus usá-lo, depois de Deus reviver ele, ele vai para Gaza. Sansão em Gaza, um nazireu de Deus, um homem separado, um juiz de uma nação do povo de Deus. Eu não sei como ele chegou em Gaza, mas Sansão chega lá talvez disfarçado, com bigode disfarçado, um boné, um óculos para ninguém reconhecer. E lá em Gaza, Sansão vai se encontrar com uma prostituta. E a ideia de Sansão era ir embora só no outro dia de manhã. E ele faz sexo com essa prostituta. Ele faz tudo que não deveria fazer com essa prostituta. Porém, os filisteus descobrem que Sansão estava em Gaza. E sabe o que acontece? Eles fecham os portões. E Sansão, desconfiado que eles descobriram que ele estava ali, ia sair pela madrugada. Ele, por volta de meia-noite, talvez com vergonha, sentindo nojo de si e também da prostituta, se levanta no meio da noite para ir embora. E por mais uma vez Sansão se depara com os muros de Gaza e os portões de Gaza fechados. E Sansão ora a Deus de novo, pedindo perdão pelos seus pecados. E o Espírito de Deus volta sobre ele. Aí é essa síndrome de Sansão. A pessoa peca, se sente imunda, se sente suja, se sente o pior dos piores, pede perdão e a unção volta. Ela peca, se sente mal, se sente terrível, pede perdão, Deus volta a abençoá-lo. Ela peca, pede perdão, se sente mal, Deus volta a prosperá-lo. Ela peca, pede perdão, Deus volta a dar o que ele queria. Essa é a síndrome de Sansão. Sansão pecava, e pecava muito, totalmente irresponsável, e pedia perdão, e o Espírito de Deus voltava a entrar em Sansão. A história, irmão, é desse jeito. Quando Sansão fere os 1000 homens, por exemplo, ele desobedeceu seus pais, se casou com uma filisteia, taca fogo no arraial dos filisteus e foge para a tribo de Judá. E quando os homens o prendem, Sansão pede perdão, o Espírito de Deus entra nele e ele mata 1000 homens. E agora nós temos Sansão em Gaza, que passou a noite com uma prostituta, em pecado, pediu perdão e o poder voltou. Então Sansão, com toda aquela arrogância, ele pega e leva os portões de Gaza nas suas costas, anda por mais de 70 quilômetros com aqueles portões e joga aqueles portões no chão, lá nos Alpes, e ali ele se esconde, se acampa, até que ele conhece a famosa, que todos nós conhecemos, a Dalila. Assim como a esposa de Potifar, a Patifona, você se lembra dela? Tentou José, tem também a Dalila, sempre tentando, sempre tem uma Dalila. Eu costumo dizer, irmão, que é inevitável você não ser tentado, mas quem não confessa a tentação vai ter que confessar pecado. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E ali a Bíblia Sagrada usa uma terminologia que, é claro que hoje nesse mundo cheio de malícia, você entende o que a Bíblia está dizendo, que Sansão sente prazer nas coxas de Dalila. E ali ele deita sobre as suas coxas, é o que a Bíblia diz.
E ele fica por vários e vários dias cometendo promiscuidades e fazendo sexo e mais sexo com Dalila, até os filisteus irem na sua cidade, matarem os seus amigos e destruírem tudo. Uma coisa que me estranha é que quando Dalila, a Bíblia diz assim, que enquanto Sansão mentia, ele bebia, ele fez tudo o que não podia fazer, mas quando Dalila descobre o seu segredo e corta os seus cabelos, ela grita, os filisteus chegaram, Sansão se levanta, e a Bíblia diz assim, e não sabendo ele que o Espírito de Deus tinha ido embora dele. Olha para mim. Sansão não sabia que Deus não estava mais com ele. Isso me leva lá para Moisés, quando o filho de Moisés, Gerson, falou, pai, tira o véu, o seu rosto não brilha mais, para que o véu? Mas também me leva para Daniel. Depois de muitos anos o rei teve um sonho e manda chamar Beltesazar e pergunta, você é o mesmo Daniel de antes? A pergunta é, nós realmente somos regenerados? A maior prova que nós somos cheios do Espírito Santo é que nós somos mais cheios do Espírito Santo 30 anos depois da conversão do que antes. A maior prova que nós realmente fomos salvos é que hoje nós amamos mais o Senhor do que antes. Diz a Bíblia, não sabendo ele que o Espírito do Senhor tinha ido de Sansão, e ali, enquanto Sansão se banqueteava no colo de Dalila, o diabo escondeu dele que lá na frente os seus olhos seriam furados e ele transformaria de juiz a palhaço. Diga, de juiz a palhaço. Como que funciona a síndrome de Sansão? Observa, a pessoa peca, se sente sujo, imundo, chora e pede perdão e a unção volta. Tudo que ela faz depois disso, ele vê a mão de Deus. E o problema da síndrome de Sansão é que quando ela peca e pede perdão e Deus volta a agraciá-lo, ele se encoraja e não se arrepende. Observa, abra Romanos 2:2. Eu chamo isso também de doença do encorajamento. Diz assim, a bondade de Deus, vocês estão aí? O que a bondade de Deus tem que nos conduzir? Ao arrependimento. Diga, a bondade de Deus tem que nos conduzir ao arrependimento. Agora existe uma diferença. A síndrome de Sansão, ela gera encorajamento no indivíduo, no pecador, e não quebrantamento. O que Paulo está dizendo aqui é o que nós vamos ver agora. Abra aí Romanos. Esse texto, irmãos, é revelador. Romanos capítulo 2, no versículo 2 diz, e bem sabemos que o juiz de Deus, a segunda verdade sobre tais coisas fazem, e tu, homem que julgas os que fazem tais coisas, cuidas fazendo tu, escaparás do juízo de Deus, ou despreza tuas riquezas da sua benignidade, a paciência e a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus te leve ao arrependimento? O que esse texto está dizendo é que quando Deus perdoa um homem, ele tem que se quebrantar e não se encorajar e voltar a fazê-lo. O problema é que na história de Sansão, a bondade de Deus causou um efeito contrário na vida dele. Ele se encorajou a continuar a cometer os mesmos erros. E aí eu uso um termo que não por causa de Deus, mas por causa de Sansão. Sansão foi traído pela misericórdia de Deus, não por causa de Deus, mas por causa dele mesmo. Ele se prendeu na misericórdia de Deus e foi traído pela misericórdia de Deus. E esse texto diz isso. Somos traídos, não, Deus me perdoa, a coisa está de boa de novo, está tranquilo. Então a pessoa, ao invés de se quebrantar e falar, poxa, Deus me deu mais uma chance, eu agora vou fazer diferente, ela se encoraja e não se quebranta. Quem está entendendo isso?
Diga comigo, arrependimento gera quebrantamento, não encorajamento. A síndrome de Sansão interpreta que a bondade de Deus em lhe perdoar, lhe trazer de volta a unção, a bênção, as velhas conquistas, essa bondade de Deus é o aval de Deus em seu comportamento. Claro, irmãos, nós vamos entrar um novo ano, você não pode entrar um novo ano cometendo os mesmos erros. Amém? Agora observa isso. Nós pensamos que porque Deus me perdoou, o dinheiro voltou a entrar, não tem mais doença em casa, os problemas meio que sumiram, pensamos que isso é o aval de Deus no nosso comportamento. É isso que eu chamo de encorajamento e não de quebrantamento. É onde muitas pessoas estão sendo traídas, enganadas pela bondade de Deus. Uma coisa que eu quero dizer a você aqui, muito importante, quem está com a sua Bíblia aí? Está aí? Quem aqui já leu na Bíblia que todos aqueles que pedem perdão pelos seus pecados são perdoados? Quem já leu isso na Bíblia? Qual Bíblia? Irmão, não tem um texto na Bíblia, eu não quero que você fique bravo comigo. Não coma merenda antes do recreio. Deixa eu concluir para depois você ficar revoltado. Não tem um texto na Bíblia que diz que pedir perdão traz perdão. E eu vou ser mais sucinto. Pedir perdão pelos pecados não traz perdão de pecados. Ih, pastor, o que é isso, pastor? Você ficou doidinho. E aqui eu vou mostrar para você. Pedir perdão não traz perdão. Arrependimento traz perdão. Pedir perdão é diferente de se arrepender. O arrependimento gera quebrantamento. A maioria das pessoas querem ter uma vida nova com Deus, cometendo erros velhos. Você já ouviu aquele ditado que você não ensina truques novos a cães velhos? Irmão, você nunca vai conseguir projetar um ano cometendo erros velhos. Você nunca vai conseguir entrar no ano. Pastor, esse negócio de projetar ano não funciona não. Todo ano a minha luta é a mesma coisa, porque os erros são os mesmos. Os pecados são os mesmos. Os problemas, a maneira com que eu reajo são os mesmos. A maioria das pessoas dobra em seus joelhos para pedir perdão pelos seus pecados. A maioria das pessoas dobra os joelhos para pedir perdão, para se aliviarem da culpa. Elas querem tirar uma carga de dela. Irmão, agora deixa eu te falar uma questão aqui, presta atenção. Qual é a principal mensagem do Evangelho? Qual é a principal pregação do Evangelho? Qual é a primeira mensagem do Evangelho? Não é graça, não é amor, não é misericórdia e nem perdão de pecados. Em partes pode ser o perdão de pecados, mas a principal mensagem do Evangelho é arrependimento. Marcos 1:4. Assim apareceu João o Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para perdão de pecados. Você não vai encontrar um texto na Bíblia dizendo que todos que pedem perdão são perdoados, mas você vai encontrar aquele que confessa e deixa, aquele que se arrepende, aquele que busca uma mudança. Arrependimento é diferente de pedir perdão. Por exemplo, recentemente alguém estava me dizendo, a minha esposa está dizendo, eu não estou cansado de fulano ficar pedindo perdão e não mudar. Pedir perdão não muda ninguém, gente. Você conhece pessoas que elas criaram um hábito de pedir desculpa, criaram um hábito de pedir perdão, mas você não vê frutos. Jesus chama a mudança de vida de frutos do arrependimento. O que Jesus está dizendo é que não existe arrependimento sem mudança. Vocês estão aí? Lucas 5:32, eu não vim chamar os justos, porém mais os pecadores ao arrependimento. Pastor, mas
João 1,9 diz, se confessares, confissão é fruto de arrependimento, não de pedir perdão. Não confunda alho com bugalho. Ninguém confessa pecado sem um quebrantamento vindo do Espírito Santo. A questão do arrependimento, aqui eu tenho que te explicar. A palavra arrependimento é um conjunto de duas palavras, meta e noeu. É uma palavra hebraica, uma palavra grega que significa meta, divide ela, e noeu, que nós aqui costumamos chamar de metanoia. Só que são duas palavras. Meta é estilo, um propósito de vida, uma maneira de você pensar. Noeu é um estilo de vida. Metanoia quer dizer uma mudança de pensamento e de comportamento. Diga, metanoia é uma mudança de pensamento e comportamento. Isso quer dizer que o fruto de uma vida nova, de um arrependimento, é mudar o jeito de pensar e de viver. Quando você não tem uma metanoia, uma metanoia, acontece o que aconteceu com Sansão, vive sendo vítima de suas recaídas. É mais um ano que você vai ter os mesmos vícios, é mais um ano que você vai continuar sendo esse marido grosseiro, estúpido, é mais um ano que você vai sonegar o seu dízimo, é mais um ano que você vai mentir para Deus, para os amigos, vai sonegar imposto. Porque não houve uma mudança de mente e uma mudança de hábitos. Essa mudança de hábitos e mentes é o que Jesus chamou de arrependimento. É o que João bradava e dizia: arrependei-vos, mude o jeito de pensar e de ser, porque é chegado o reino de Deus. Irmãos, nós estamos tão equivocados quanto à misericórdia do Senhor. Você não vai encontrar a misericórdia do Senhor em ação. E eu costumo dizer uma frase seguinte: o juízo de Deus não virá sobre aqueles que pecaram, mas sobre aqueles que estão em pecado hoje. E a maioria de nós confundimos a misericórdia do Senhor com a aprovação do Senhor. Nós confundimos paternidade, que é uma coisa completamente diferente, com aprovação. Eu posso ter um filho preso com prisão perpétua, ele nunca mais vai sair, mas ele vai pagar pelo que fez. Isso é paternidade, ele não vai deixar de ser meu filho. Mas eu não vou aprová-lo. Quem está entendendo, diga amém. Agora deixa eu te explicar na Bíblia. 2 de Paulo aos Coríntios 7:10 vai mostrar o que nunca aconteceu com Sansão e que muitas vezes não acontece conosco. O que é arrependimento bíblico? Diga, arrependimento bíblico. Irmão, a maioria de nós pensamos que o simples fato de dobrar o joelho e falar: Senhor, me perdoa por causa disso e disso e disso, nos levantamos perdoados. Mas não é o que a Bíblia mostra. Arrependimento não traz perdão. Desculpa, pedir perdão não traz perdão. Arrependimento traz perdão. Diga isso: pedir perdão não traz perdão. Diga, arrependimento traz perdão. Nós não temos que sair por aí pedindo perdão, temos que nos arrepender de nossos atos. A questão é: o que é arrependimento? Arrependimento não é simplesmente sentir tristeza, porque o que a Bíblia vai nos falar aqui é de duas tristezas. Diga, duas tristezas. 2 de Paulo aos Coríntios 7:10 diz assim, ó. Você quer abrir? Eu te dou o tempo. Já abriu? Porque a tristeza que Deus envia traz o quê? O quê, igreja? Arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. E não traz culpa. Diga, e não traz culpa. Você caiu? Se arrependeu? Quando Deus gera um fruto de arrependimento, a pessoa não fica remoendo o seu passado. Se está remoendo, se está se sentindo culpado, não foi um fruto que Deus gerou.
Mas o texto continua: mas a tristeza que o mundo envia é morte. Então observa, olha para mim, baseado nesse texto bíblico, quando nós cometemos nossos pecados, delitos, alguma coisa que abomina a Deus, porque quando a gente fala de pecado, nós falamos de pecados capitais. A gente fala de pecado capital, que é pecado grave, mas desobediência é um pecado tão grave quanto qualquer um outro. Nos esquecemos disso, por exemplo. O que a Bíblia está dizendo é que duas tristezas são enviadas para um pecador. Uma Deus envia, a outra o mundo envia. A tristeza que Deus envia, diga, Deus faz o homem se sentir contristado. É uma tristeza que Deus envia. Essa tristeza é Deus arrebentando com o homem. Eu costumo dizer que Deus escute isso, só irá usar um homem grandemente depois de quebrantá-lo grandemente. Deus não usa homens cheios, Ele usa homens vazios. Amém? Uma coisa que eu aprendo nisso aqui é que o Espírito Santo não vem porque somos fortes. O Espírito Santo vem porque somos fracos. É Ele que nos ajuda em nossas fraquezas. Sabe o que eu vejo aqui? Que o arrependimento, metanoel, a metanoia, ela faz eu mudar o meu jeito de pensar. Não vou fazer mais isso, está errado. E ela faz mudar o meu jeito de mudar completamente o meu estilo de vida. Antes eu pensava que beber não era pecado, que ouvir música do mundo não era pecado. Mas agora eu estou começando a ver que essas coisas não vêm de Deus. Diga, metanoia. É o arrependimento. Irmão, não é necessariamente um desespero. Toda pessoa que muda de vida através do Senhor se arrependeu. Ela pode talvez nunca ter derramado uma lágrima, mas se mudou o jeito de pensar e de agir, houve um arrependimento. Você entende isso? Diga comigo, arrependimento é a tristeza que Deus envia. Agora, a definição da palavra culpa é pesar. A culpa não muda ninguém porque ela não entra na mente, o arrependimento entra. A culpa pesa. A maior arma do diabo não é nos fazer pecar, é vir depois de usar a culpa. E ele diz assim, que lixo de imagem e semelhança de Deus você é. Isaías, capítulo 1, se eu não me engano, em 59, nos fala que os nossos pecados nos separam de Deus. Diz, os nossos pecados nos separam de Deus. Esse texto me ensina uma revelação tão profunda, porque a maioria de nós pensamos que quando pecamos, Deus muda com a gente. Quem pensava assim? Eu já pensei muitas vezes, poxa, eu feri a Deus. Quem já pensava assim? Quem pensou? Levanta a mão. Mas o texto não diz que os meus pecados mudam a Deus. O texto diz que os meus pecados mudam a mim mesmo. O texto não diz que os meus pecados separam Deus de mim. O texto diz que os meus pecados me separam de Deus. Irmão, você já imaginou se os nossos pecados mudassem o humor de Deus? Você já imaginou se cada ser humano que peca no mundo mudasse o humor de Deus? Deus seria o indivíduo mais insuportável do universo. Os nossos pecados não mudam a Deus, os nossos pecados mudam nós mesmos. Por quê? Porque nós perdemos a confiança de orar, a confiança de ler a Bíblia. Toda pessoa que esfria se torna dura. Diga, frieza produz dureza. Então a pessoa começa a esfriar. Depois que ela esfria, ela vai sendo indiferente. Quando ela se torna indiferente, aí ela começa a ficar dura. Não concordo, pastor. Não acho que é bem assim. Nada a ver isso. Dureza vem da frieza. Lá na igreja eu sei quando uma pessoa está mal, quando ela está culpada. Por exemplo, quando uma pessoa na igreja está arrependida. Por exemplo, chegou a nós um rapaz chorando, e ele entrava no escritório e chorava, gemia. Pastor, eu cometi um pecado grave. Eu falei assim, quem que você pegou dentro da igreja? O que é isso, pastor? Ele falou, mas se você entrar desesperado aqui, você transou com alguma menina na igreja? Não, pastor, não é isso não. Eu falei, então por que você está desesperado? Você roubou alguém? Você matou? Não, pastor, o que você fez?
pastor, eu caí em masturbação. Irmão, e essa pessoa chorava tanto, que eu olhei para ele e falei assim, estou com vergonha. Você está chorando porque você se masturbou? Ele disse, sim. Eu falei assim, meu filho, se eu confiava em você, eu confio muito mais agora. Irmãos, o arrependimento, ele faz o seguinte, aquela coisinha desse tamanhozinho que nada a ver antes, passa a ser um ato monstruoso diante de um Deus santo, diante de um Deus grandioso. Porque o arrependimento, ele te aproxima de Deus. A Bíblia diz que a tristeza que Deus envia traz arrependimento para a salvação. Agora, quando você vê uma pessoa se distanciar, esfriar, é o quê? Culpa. Irmão, está tudo bem? Não, pastor, está bem, é que eu estou trabalhando muito. Acontece isso aqui? Vai só lá. Não, pastor, é que esse fim de ano está corrido. Pastor, desde outubro está uma loucura, olha, mas não, eu estou firme, pastor. Está nada. Sabe aquela pessoa que antes estava ali, todo culto derramava lágrimas. Recentemente eu disse lá na igreja, irmãos, eu estou achando vocês estranhos. Quando a gente começou aqui, vocês choravam demais. E agora vocês não choram mais. Meu filho, é que no início eles tinham muito pecado para chorar. Não é que eles não estão chorando, é que não tem mais pecado para confessar. Então o povo ia chorar e falar, mas que irmão quebrantar. Então às vezes, irmãos, a frieza é um grande sintoma dessa síndrome. Frieza produz dureza, diga isso. Diz mais alto. Você não pode esfriar. Quando eu for, irmão, o que aconteceu, irmão? Não, pastor, eu estou bem, mas não se preocupe. Como não? O arrependimento aproxima a pessoa. A culpa distancia. Irmão, o nosso pecado não muda a Deus. O nosso pecado muda a nós mesmos. Quem quer ter o melhor ano da sua vida, que entre outra pessoa nesse ano, uma nova pessoa. Dá um glória a Deus bem alto. Síndrome de Sansão. A síndrome de Sansão interpreta que a bondade de Deus em lhe perdoar é o aval de Deus para os seus atos. Olha para mim. Quem aqui se lembra da parábola do semeador? A parábola do semeador fala da boa terra e da boa semente, mas não fala do semeador. Você sabe o que eu entendo nessa parábola? Olha para mim. Dons não é aval de Deus na vida de ninguém. A boa terra é você. A boa semente é a palavra de Deus. O semeador pouco importa. Se tiver boa terra e boa semente, vai dar fruto. Eu conheço gente em pecado que levanta paralítico. Eu conheço gente em pecado que expulsa demônio. Dons não é o aval de Deus na vida de ninguém. É a boa terra e a boa semente que importa. Sansão foi usado, mas pagou com a vida. Saiu de juiz a palhaço, porque pensava que a unção de Deus na vida dele era o aval de Deus. Irmão, não se iluda. Não, eu ainda tenho dinheiro guardado. Não, os meus filhos não têm nenhuma doença. Não, eu tenho um bom trabalho. Eu tenho dons, eu canto bem, eu prego bem, sou carismático. Mas sabe, eu estou vendo aí na televisão, irmãos. Cantores estão indo na televisão, em rede nacional, vocês estão vendo. Estão promovendo os seus ministérios, ao ponto que nós temos que promover o nome de Jesus. Que se exploda o meu ministério. Dons não é o aval de Deus. Irmão, você acha que Deus está preocupado com bandinha, Dago? Nenhuma bandinha aqui na terra é muito melhor do que as bandas celestiais que Deus tem no céu. Deus não está preocupado. Deus não quer seu dom, Deus quer você. Não devemos nos iludir com os nossos dons, com as nossas aptidões. Sabe, Deus está usando, Deus está abençoando, por causa da terra, que é boa, e por causa da semente,
que a palavra de Deus, que é sempre boa, o semeador nem é mencionado. Diga ilusão. Diz bem alto. A síndrome de Sansão acontece quando? Quando? Porque, olha, eu cheguei aqui, orei a Deus, meu filho veio no carro e falou, pai, que o senhor vai pregar? Eu falei assim, filho, eu gosto de chegar na igreja, eu vou com as 3, 4 mensagens, e gosto que Deus me deu direcionamento para cada culto. E aqui Deus falou, é essa. Escuta isso. Não adianta entrarmos no ano com hábitos velhos, com uma vida velha, o mesmo camarada de sempre, mentiroso, enganador. A síndrome de Sansão acontece na vida de pessoas que estão encobrindo pecados. Diga isso. A vida de pessoas que estão... O pecado cresce como, gente? Eu costumo dizer que o pecado é uma fera que cresce em proporção do que se alimenta. O pecado cresce com a prática. Então a única maneira de você vencê-lo é parando de pecar. Não tem outro jeito. Eu acredito que todos nós aqui temos pecados. Eu cometo pecado que você não comete, você comete o que eu não cometo. Se nós falarmos que não fazemos, somos mentirosos e fazemos de Deus. Mas o pecado, irmão, ele tem que ser uma tragédia. Aí eu vou pregando sobre isso esses dias num congresso de pastores, essa mensagem. O pecado é uma tragédia. Você já imaginou, o irmão, que quase aconteceu essa tragédia com a filhinha? Já imaginou se toda vez que ele for sair de casa ele pensar, posso matar minha filha? Já imaginou se toda vez que você for sair de casa você pensar, esse carro pode bater, esse avião pode cair? Tragédia, você não sai por aí pensando que pode acontecer. Tragédia não passa na nossa cabeça, mas se acontecer foi uma tragédia. O pecado não pode ser um estilo de vida. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Tem muitas pessoas que fazem do pecado um estilo de vida e de um estilo de vida um pecar. A síndrome de Sansão acontece na vida de pessoas que estão com situações escondidas, encobertas, em desobediência. Quem está entendendo, diga amém. Então o que acontece? Provérbios, eu vou citando, você vai ouvindo. Provérbios 28:14. Aquele que endurece o coração cairá no mal. A primeira reação que um pecador tem mediante ao pecado é de culpa. Nunca é de arrependimento. Só depois, com a ajuda do Espírito Santo, que ela começa a se arrepender. Todos nós, o mais ungido ao menos ungido, se sente culpado. Depois o Espírito Santo vai gerando o arrependimento. Diga arrependimento. Quero que você levante a sua mão e diga assim, frutos, bênçãos, conquistas, vitórias, dons, não é o aval de Deus na vida de ninguém. Fala, eu tenho que acordar. Fala mais alto. Olha o texto, Provérbios 6:12 diz, o homem de Belial, o homem vil, é aquele que anda cometendo pecados, está no plural, quer dizer muitos pecados, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura, pode demorar 10 anos, 15 anos, 20 anos, ele será envergonhado perante todos. Provérbios 29:1, o homem que muitas vezes é repreendido e endurece a cerviz é isso aqui, ó. Você está corrigindo ele está aqui, ó. O que é que você tem a ver com a minha vida? Recentemente alguém que estava em pecado na igreja, corrigimos, eu e minha esposa, pastor, não manda em mim, eu faço o que quiser da minha vida, endurece a cerviz, isso aqui, ó. Muitas vezes repreendido, que endurece a cerviz, será quebrantado repentinamente sem ser curado. Ele vai ser uma vergonha moral na família. Você viu fulano, o que ele fez? Você viu? Poxa vida, como que pode ter feito isso? Pecado moral, gente, é terrível.
E ele é tão terrível que ele destrói reputação. Caráter é o que Deus pensa de você. Reputação é o que os homens pensam de você. Então entenda isso. Tem muita gente vendendo o caráter pela reputação. Ele quer ser perante homens e não perante Deus. Eu costumo dizer que a nossa condenação e a nossa recompensa está naquilo que fazemos quando ninguém vê. Quem é você quando ninguém está olhando? Jesus está dentro ou fora do seu iPod de músicas? Jesus está dentro ou fora do seu histórico na internet? Nós conseguimos apagar o histórico, mas conseguimos nos ver livres da culpa? O que o seu coração diz sobre o Senhor, 00:30, 1h da manhã, na frente da televisão, na frente do computador, pronto para clicar em pornografia? Eu tenho certeza que uma nova vida está nascendo nesse culto aqui hoje. Que o Senhor vai trazer mortificação na cruz. Eu oro para que você vá ao seu próprio enterro hoje, só que é na cruz. Dá um glória a Deus. Diz: eu não posso ser um palhaço. Como vencer a síndrome da recaída? Senhor, me perdoa. Aí a misericórdia de Deus vem e ele volta a cair de novo. Quem já ouviu histórias assim? Aí ele falou: tá vendo? Teve um que disse esses dias: eu tenho uma intimidade com o papai tão grande que ele me deixa fazer algumas coisas. Nós conhecemos esse indivíduo, né, Darley? Temos alguma intimidade, porque ele sobe no púlpito para cantar, para pregar ou fazer qualquer coisa, e o povo vai à loucura, a unção desce. Ele pensa: sou eu. Sou eu. É nada, meu filho. É a boa terra que está ouvindo, é a boa semente que você está pregando. O semeador pouco importa, vai virar palhaço. Vai ter os olhos furados. Ó, pastor, Deus está me abençoando. E aí, uma prova que está funcionando, porque a bênção não cessou. Bênção, frutos, dons, não é aval de Deus a ninguém, irmão. Conserta a sua vida. Pode durar 15 anos, 20 anos. Uma pessoa que está encobrindo situações vai ser envergonhado. A Bíblia diz: vai ser quebrantado sem que haja cura. Como vencer a síndrome de Sansão? Quem quer aprender, diga amém. Só amanhã à noite, no segundo dia do Projetando 2013. Vão com Deus, que a graça de Deus. Primeiro fundamento. Estou melhorando, você está vendo, Salmo? É que agora eu sou pastor de igreja. Eu tenho uma raiva quando o cara vai na minha igreja e termina tarde, rapaz. Estou brincando. Ó. Pimenta no olho dos outros. É refresco, né? Primeiro fundamento. Como vencer essa síndrome do encorajamento? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu nem sempre fui essa coca toda, ainda não sou. Mas eu disse para um rapaz esses dias: se eu contasse para você todas as coisas que eu já fiz na minha vida, e o Senhor me mudou, e me perdoou, e me regenerou, você iria dizer: para mim tem jeito. A coisa, irmão, é tão complicada. Alguém diz: pastor, você não tem coragem, vergonha de se expor? Não, eu expus em DVD, o Brasil todo assiste isso. Você não tem vergonha? Eu tinha que ter vergonha antes. Não tem problema não, irmão. Sou homem igual a você. A coisa é tão séria que um anjo teve que aparecer na minha casa e dizer: você está indo para o inferno, desgraçado. A palavra é essa. Se Jesus voltasse hoje, você ficaria. Irmão, eu amanheci, eu chorava. Minha esposa teve que fazer uma inalação que eu não conseguia respirar. Foi uma semana em crise, chorando. Agora imagina o tamanho da misericórdia de Deus comigo. Mas para um anjo aparecer, é porque muita gente já tinha falado e o camarada endurece a serviço. E aí você começa a perder. Você começa a entrar em crise interior. Irmão, não caia nesse engano que frutos é aval de Deus na vida de alguém, que dons. Deus quer você, não o seu dom. Nenhum de nós aqui cantamos mais bonito do que anjos.
temos dons mais maravilhosos do que os corais celestiais. E a Bíblia diz que Deus não perdoou os anjos que caíram. Está lá em 2 de Pedro 2, a partir do versículo 4. Se Deus não perdoou os anjos que caíram, e nem aos mundos antigos, mas reservou-os para as trevas, guardando para o juízo, teme que não poupe a ti também. Não se iluda, irmão. Levanta sua mão e diz: eu não posso me iludir. Primeiro fundamento: como vencer a doença que mata mais que a morte. Existe algo pior do que morrer: ser envergonhado. Perder a honra é pior do que morrer. Ser humilhado, perder o crédito. Você falar e a pessoa falar: ih, não dá moral para o que está falando. Irmão, eu nunca passei por isso, mas eu preferiria morrer. Porque um pregador, ele não tem que se preocupar só com o caráter que ele tem perante Deus. Um pregador não tem moral se ele não tiver reputação. A única arma que um pregador tem é a sua palavra. Se ele perdê-la, Deus pode perdoá-lo, pode dar unção de novo, ninguém acredita mais nele. Eu falei assim: eu vou levar o Jim Swaggart em uma de nossas cruzadas. O outro já disse: ih, pastor, faz isso não. Ninguém quer nem ouvir esse homem. Irmão, o homem pecou uma vez, tem gente pecando um monte. Mas as pessoas não perdoam. Irmão, até brincando eles vão lembrar do pecado. Quando seu camarada morreu, aí eles vão chegar no culto, está lá o filho do camarada pregando. Ih, rapaz, é o filho do fulano. Oh, Deus foi misericordioso, hein? Porque o pai dele fez coisas terríveis. Até para te elogiar, eles vão lembrar do seu pecado. Que bom que Deus levantou esse, porque foi feio o que ele fez. Até para elogiar. Homens não esquecem, são pior do que o diabo. Primeiro fundamento: confesse os seus pecados a Deus através de um fruto de arrependimento. Se dissermos que não temos pecados, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Fruto de arrependimento, está em 1 João 1:18 e 19. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa Agora deixa eu te dar uma interpretação desse texto. Olha para mim. Você acha que alguém encobre alguma coisa de Deus? Responda. Então esse texto não se refere a Deus. Porque em Hebreus diz que aos olhos do Senhor tudo está descoberto. Esse texto se refere a transgressões que cometemos uns aos outros. Por exemplo, se você trai a mulher, contra quem você pecou? Contra Deus mas de Deus você não encobriu. A quem você está encobrindo? Da mulher. Se você fala mal de alguém, você peca contra Deus e contra e você está encobrindo esse pecado dessa. Não, pastor, a gente só tem que confessar o pecado a Deus. Não é isso que a Bíblia diz. Pastor, mas se eu confessar para minha mulher o que eu fiz, o meu casamento acaba. Já acabou quando você fez. Só ela que não sabe. Quando eu prego na igreja sobre confissões, eu falo: nunca vai numa pessoa e comece a confessar, procure os pastores. Eles vão direcionar na hora certa, aconselhar como você tem que se abrir e se arrepender, perdoar. Como perdoar isso? Como reagir? Perdoar certas situações. Aí quando vai perdoar, o camarada que vai perdoar fala: pastor, não é justo. Não é não. Onde é que está a justiça disso? Está na cruz. Perdoar é tirar a mão do pescoço quando você tem direito de enforcar. Perdão é um direito dado ao Senhor a quem provocou a ofensa. Você não tem direito de negar o perdão. E a Bíblia diz que como você trata alguém quando te pede perdão, Deus te trata quando você pede perdão a Ele, com misericórdia ou sem misericórdia. O perdão é uma coisa tão séria que ele implica na salvação do indivíduo. Jesus contou uma parábola e disse: procure aquele que você tem problema com ele enquanto os dois estão no caminho. Se uma pessoa que você tem problema com ela morrer,
Só diante do tribunal de Cristo vocês vão acertar as contas. Não morre o problema não, porque a morte não muda ninguém. A Bíblia diz, manda você consertar antes de alguém morrer, senão você vai ter que consertar perante Deus e haverá punições. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga amém. Segundo, Tiago 5,16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Confessar os pecados a Deus é apenas admitir, a definição da palavra é admitir, porque Deus sabe do seu pecado antes mesmo de você pecar, mas confessar uns aos outros, isso realmente é se humilhar e mostrar mudança. A quem você deve confessar? A Deus e aos seus pastores, seu cônjuge, pastores. Agora, irmão, nunca vai alguém, ô mulher, eu tenho que te falar um negócio, você tem pastores, orem a Deus, entre um ano sem nada pendente do ano passado. Diga, uma nova vida está vindo aí. Diz bem alto. Levanta a mão, uma nova vida. Eu prego toda quinta-feira no Ministério Apacentar no Rio de Janeiro. Pastor Marcos Gregório, eu preguei essa mensagem lá. Toda quinta-feira eu estou lá. Pastor Marcos, pastor Silas, no Josimar, que é seu amigo também. Pastor... E eu preguei essa mensagem, o pastor Marcos falou assim, irmão, você aumentou nosso gabinete em 100 vezes mais depois disso. Eu sei que essa mensagem vai dar trabalho para os pastores, mas o que pastor quer é que você sente e comece a vomitar, e aí quando o Senhor começa a trazer cura, quando o casamento é curado, quando as finanças são restauradas, põe para fora o que não pode ficar dentro. É isso que você esperava ouvir. Toda pessoa que tem algo encoberto, ele é vítima de recaídas. Diga, eu quero vencer. Diz mais alto. Mais alto. Terceiro e último, confesse e vença a tentação. Vigiai e orai, Mateus 26:41, para que não entreis em tentação. Agora escuta isso. Tentação não é pecado, mas precede o pecado. Tentação e atração é a mesma coisa. O que te atrai é o que está te tentando. Pastor, eu fui tentado no emprego. Quem não confessa a tentação, confessa pecado. Tentação e atração é a mesma coisa. Pecado e intenção é a mesma coisa. Irmão, nem sempre somos responsáveis pelo que vem à nossa mente, mas sempre somos responsáveis como reagimos ao que vem à nossa mente. E aqui eu concluo aplicando para você. Diga, somente feridas podem curar feridas. Diz mais alto. A confissão, eu chamo a confissão de incisão do médico. Se você chegar com uma ferida diante do médico, ele fecha ela sem fazer nada. O que ele faz? Ele abre ela, coloca curativo e depois fecha. Então você chega ferido aos seus pastores. Eles precisam mexer nessa ferida, irmão. Eu vejo o pastor falar, irmão, deixa isso do jeito que está. Faz isso não. Você tem que mexer. Abre ela. Vamos mexer. Vou te dar aí 6 meses. Vamos ver a hora que a sua esposa estiver bem, ou seu esposo, ou seu pai, alguém. E vamos sentar junto. E vamos mexer nessa ferida. Irmão, na minha experiência eu tenho percebido que toda pessoa que gera essa atitude e situação, Deus transforma completamente. Agora, quem perdoa tem que entender que é tão humilhante para quem sofre, como também para quem confessa. O pedir perdão, gente, é uma humilhação terrível. Quem perdoa que cria um ambiente favorável para a pessoa perdoada. Se ela endurece, a pessoa não se sente bem, aí a culpa acaba com ela. Pastor, mas eu não consigo perdoar. Imagina se Deus dissesse isso a você. Mas eu não sou Deus. Quando Jesus disse para perdoarmos uns aos outros, que também o vosso Pai que está no céu, e se você não perdoa, o vosso Pai que está no céu também não. Perdão interfere ou não na salvação do camarada? Para sermos salvos, precisamos do perdão de quem? De Deus. Se fizemos o projetando na nossa igreja,
E a primeira mensagem que eu preguei foi de um concerto, para projetarmos algo, entrarmos sem nenhuma amarra. Não adianta você confessar também que você roubou uma corda e esquecer que do outro lado da corda tinha uma vaca presa. Um chegou e disse: pastor, estou com problemas na internet. Falei: que tipo? Problemas. Pastor, problemas. Eu fico 8 horas no MSN, é pecado? Falei: se é pecado eu não sei, mas que é vagabundagem eu tenho certeza. Não adianta confessar que roubou a corda, confessa que na ponta da corda tem uma vaca. Pastor Salmo, pastora Cátia, pastores, vamos agendar. Preciso da sua ajuda. Vocês estão bem? Porque isso aqui, irmão, aumenta gabinete. Isso vai sarar casamentos. Quando há coisas encobertas, começa a vir espírito de homossexualismo na família. O teto de uma casa que tem pecado encoberto é de vidro. Lesbianismo começa a vir. Filhos viram gays. Filhos viram lésbicas. Aí começa a vir divórcio. E divórcio porque tem coisas encobertas. Não deixa rabo preso para o diabo pisar, irmão. Pise em tudo. Agora, escute esse conselho. Procure os seus pastores e Deus vai direcioná-los a como você sarar a sua casa. Você sozinho não consegue, senão você já teria feito. Você precisa de guias para isso. Diga amém. Diga: feridas que curam feridas. Mesmo havendo perdão, haverá um tipo de penalidade. Ambos traz dor e sofrimento. Quem pratica e vai ter que se humilhar, e quem é ofendido e vai ter que perdoar. É humilhante para tantos. Você entendeu o que eu disse? Diga: ano novo, vida nova, de verdade. Diga mais alto. Fique em pé no seu lugar. Eu quero que você agora, alguns minutos, eu sei que é diferente de todas as mensagens que eu já preguei aqui, mas não poderia começar um projeto de vida melhor do que você começar uma vida nova, um ano novo, com uma vida nova mesmo. Como que você começa a vida nova com coisas pendentes? Pendentes na alma, pendentes na emoção. Como é que você vai expandir? Você vai expandir o quê? Vai expandir as coisas que estão escondidas. Agora, não endureça serviço. Não endureça o seu coração. Durante 5 minutos, confesse a Deus. Para Ele primeiro. Fala: Senhor, na hora certa. Já fala: Senhor, eu vou procurar meus pastores. Vou procurar. Mulheres já sabem o que faz, homens sabem o que faz. Um irmão disse: pastor, não sei se eu posso me abrir com você, eu não confio. Eu falei assim: então vai para outro lugar, irmão. Se você não confia em mim aqui, você não tem que estar aqui não. Se eu sou o seu pastor, você tem que confiar em mim, senão você está no lugar errado. Ele falou: pastor, estou procurando uma igreja para me sentir bem. Eu falei: vai para um shopping. Cara, o que é isso? Não, se você não confiar nos seus pastores, você está no lugar errado. A Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do pastor e segue. Se você não ouvir a voz dos pastores, você não é ovelha. Você pode estar congregando, mas não é ovelha. Você sabe qual é a diferença de ovelha e bode? A ovelha, quando é corrigida, abaixa a cabeça. O bode dá chifrada. Se você não procurá-los, você está no lugar errado. Alguém aqui é mais indicado para te ajudar a vencer tentações, situações encobertas. Por isso que muita coisa na sua vida está dando errado, porque tem coisas ali, escondido. Você precisa mudar. Metanoia, o jeito de pensar e o jeito de viver. Põe a mão na cabeça e põe no coração. Diga: jeito de pensar, jeito de viver. Diz mais alto. Ore agora por 3 minutos a 5 minutos. Quero ouvir você orar. Eu quero ouvir você orar. Ore.
você quiser dobrar o joelho, fica à vontade. Se quiser em pé, fica à vontade. Do jeito que você quiser, fica à vontade. Gaste 5 minutos aí ao Senhor, quebrantando. Prometa a Ele que sua vida vai mudar, que seu jeito de pensar vai mudar. Chore. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és, não cante, só ore, quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Levante as suas mãos e fale com o Senhor. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Levante as suas mãos que eu vou orar agora. Senhor, cristianismo não se faz de pessoas perfeitas, mas de pessoas sinceras. Exigir que dentro da igreja haja somente santos é a mesma coisa que exigir que no hospital não tenha doentes. O Senhor sabe, meu Pai, que temos muitas falhas a corrigir. Mas o Senhor espera que sinceridade do nosso ser. Cristianismo não se faz de pessoas perfeitas, mas de pessoas sinceras. De pessoas que reconhecem suas fraquezas, mas também querem mudança. Não adianta pintar a casa, comprar o carro, roupas novas, se ainda tem coisas encobertas que destroem um casamento. Coisas encobertas que destroem o relacionamento de pais e filhos, pastores e obreiros, de igrejas. Vida nova é de verdade, não é chavão. Pai, nós queremos vida nova nessa noite, uma expansão em nosso espírito. Pai, queremos colocar diante da Tua cruz o nosso passado. Senhor, e tudo isso nos comprometemos em consertar. Não podemos tapar a ferida estando ela inflamada. Nós temos que abri-la, limpá-la e daí fechar. Pai, começa a trazer cura agora. O Senhor está começando a curar agora. Quantas pessoas em lágrimas, meu Deus. Há muitas lágrimas sendo derramadas aqui agora. Esse homem não queria fazer isso, essa mulher não queria. Esse irmão, essa irmã é precioso, é preciosa. Eles não queriam cometer esses erros, mas cometeram. Agora só resta, meu Pai, eles mudarem e o Senhor perdoá-los. É momento do Senhor perdoar atitudes. O Senhor está perdoando agora, irmão. Levanta as suas mãos e comece a agradecê-lo. Comece a adorá-lo. Há muitas lágrimas aqui agora. É uma nova vida que está vindo para você, querido. É uma nova vida que o Senhor está enviando a você nessa noite. Um ano de expandir, expansão. O ano que o seu casamento vai fluir como há muitos anos não fazia. Os seus filhos serão espirituais. Você não consegue converter os seus filhos porque não há legalidade no reino espiritual. Mas agora vai ter legalidade no reino espiritual. Agora você vai pisar na cabeça do diabo. Ele não tem nada para te acusar. Você não é vítima dessa doença. Pai, tira essa doença que mata mais que a morte. Quem não quer ser vítima de recaídas, levanta a mão que o Senhor vai trazer cura agora. O Senhor vai trazer restauração agora. Pai, venha curar e restaurar agora em nome de Jesus. Tirar traumas passados.
perdão não é esquecer, isso é amnésia. Perdão é se lembrar sem sentir dor. Pastor, mas eu não consigo perdoar. Ninguém consegue, só conseguimos com a ajuda do Espírito Santo. É Ele que nos dará força. Com as duas mãos lá em cima, diga: ano novo, vida nova, de verdade. Ano da expansão em todas as áreas da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.